Estamos mais uma vez aqui, começando o 15º episódio do Podcast Log, o maior podcast da logística nacional. Hoje eu tô com uma companheira aqui do lado especial, já não é a primeira vez, né? É verdade. Júlia vai dividir a bancada comigo. Agradeço demais a você que está nos acompanhando hoje aqui. Espero que não pela primeira vez e que se for pela primeira vez também curta demais o que a gente tem preparado aí nessa conversa que vai ser demais. E para a gente manter aquilo que a gente vem prometendo, a gente cumprindo, hoje não vai ser diferente. A gente está com 3 convidados de peso, de 2 empresas que são referências mundiais nos segmentos que atuam. E, obviamente, eu não posso deixar de mencionar o David Roberto, CEO do Painel Logístico, que sempre traz esses convidados de peso para trocar ideia com a gente aqui. O Painel Logístico, que é hoje o maior fomentador da logística em termos de eventos, com o maior evento itinerante da logística brasileira, com esse podcast e com um portal de conteúdo que vale a pena você conferir. Exatamente. Redes sociais, podcast, em todos os lugares. É isso aí. Então, já não deixa de curtir, compartilhar esse conteúdo. Se você estiver assistindo no YouTube, já ativa o sininho para que os próximos conteúdos você seja alertado quando a gente for lançar. É isso, né, Júlia? É isso. Eu queria também te convidar, Júlia, a fazer a apresentação e o agradecimento a quem também faz isso se tornar realidade, que são os nossos apoiadores e patrocinadores. Com certeza, então agradecemos mais uma vez os patrocinadores do Podcast Log, começando pela divisão logística do Grupo GPS, aqui representado pelo nosso querido André, maior grupo multisserviços do Brasil, Logs Logística, soluções personalizadas em transporte e armazenagem, Binswanger Brasil, soluções imobiliárias sob medida, Softrack, inteligência em cada movimento, W3 Sistemas de Armazenagem, 35 anos de inovação e qualidade, Combilift, a revolução na movimentação de cargas. E se você quiser ser um patrocinador do Podcast Log, entre em contato com a gente também, venha agregar valor para sua marca com essas pessoas maravilhosas que a gente traz aqui para trazer mais conhecimento. É isso. Show de bola. Então vamos lá, o que interessa. Agradecer aos nossos convidados. Bruno, o head de logística, de operações logísticas e supply chain da ZF Group. A Fernanda Giacom de Luca, head de marketing e comunicação, também da ZF Group. E o Fábio, que é o gerente de operações da Dafit Group. Exato. Também Group. Muito bom tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. É isso aí. Espero que vocês curtam também esse tempo que reservaram para estar aqui com a gente. Então, começando ali por você, Bruno, queria que você apresentasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional e aquilo que você achar relevante, daí já vai passando na sequência aqui também. Legal. Bom, primeiro, obrigado. O convite mais do que especial, falar daquilo que eu faço todo dia, que eu amo, então eu agradeço muito aí o convite. Bom, eu me chamo Bruno, eu trabalho nessa área de logística de operações há 20 anos já, então assim, é uma coisa que é algo que eu amo, que eu faço com felicidade, então é o meu dia a dia realmente, tá? Hoje eu sou o head de operações aqui da ZF, né? Operações Supply Chain para o Aftermarket da ZF, para toda a América do Sul. É algo que também, assim, trabalhar numa empresa que enxerga a operação logística, a operação de Supply Chain, com a importância que a ZF enxerga, é o que tem feito a diferença. Então, assim, é um prazer enorme poder estar aqui para contar um pouco dessa história, dividir um pouquinho aí dos conhecimentos que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Com certeza a gente vai ter aí muitas coisas que as pessoas já conhecem, mas tem a logística é uma área que está mudando, está expandindo, está trocando. Então isso daí é o que eu espero poder hoje bater um papo com vocês também para poder dividir esse conhecimento. Muito bom. Legal. Antes de passar a palavra para a Fernanda, eu vou deixar a head de marketing explicar o que é a ZF Group. Então vai lá, Fernanda. Depois você fala de você, mas fala antes só o que é ZF Group. O que é ZF? O que eu vou agregar aqui nessa conversa da logística. Mas a ZF, pessoal, é a maior empresa, né? A gente tá ali entre as 2 maiores do mundo,
quando a gente fala de mobilidade, tecnologia para o setor automotivo, né? Então a gente tem uma linha muito completa. Todo mundo, com certeza, quando vai se locomover, está usando algum produto da ZF. Porque a gente tem toda a parte de direção, suspensão, de segurança, câmeras, airbags, volantes, cinto de segurança, transmissão, embreagens. Então é uma linha muito completa e a gente equipa tanto veículos leves quanto caminhões, ônibus, a parte marítima também, embarcações, então, assim, trens. Então a ZF está presente na vida de todo mundo, mesmo sem as pessoas saberem. É mais conhecida com as nossas marcas, né? No setor de reposição, que é o que a gente trabalha um pouquinho mais, com as marcas RW, Varga, Saks, Lenforder, Lucas, Wabico. Então, a gente tem um grupo de marcas aí que é bem conhecido no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E agora você, Fernanda. Sou responsável pelo marketing. Pelo marketing. Olha, é a primeira vez que a gente tem uma pessoa de marketing, então aqui acho que a gente vai falar um pouquinho também. E eu embalo todo esse serviço, né, para entregar para o cliente. Mas eu trabalho já nesse setor do aftermarket, setor automotivo há 22 anos. Eu comecei na TRW. E aí, em 2015, a ZF comprou a TRW, eu continuo. Então, somando aí meu tempo de TRW e ZF, são 22 anos. Eu sou apaixonada por tudo isso. E a logística faz parte, assim, de tudo o que a gente faz no marketing, né? Então, eu prometo um monte de coisa e as operações têm que entregar aquilo que a gente promete. Eu lembro que antigamente era muito comum o marketing cometer alguns equívocos, né? Principalmente no marketing pro varejo, né? De lançar produto e às vezes o produto não está na gôndola, né? Então, por problemas logísticos ou industriais também, né? Uma coisa interessante, assim, eu sempre trabalhei no marketing, mas eu tive experiência também em planejamento de materiais. Por 4 anos eu fiquei responsável na TRW pela parte de planejamento. Então eu tenho uma experiência também no setor. Sim, eu tenho mais empatia com o Bruno. E pensando no marketing, a gente já chega em você, hein, Fábio? Você viu que o marketing é fogo. Eu tenho duas paixões aqui, a logística e o marketing. Né? Não, mas a logística, ela nunca foi tão marketing como ela é agora, né? Porque ela tem ganho muita relevância dentro das indústrias, empresas de maneira geral, sabendo ser vista, né? Sabendo ser mostrada, né? Então, eu ouvi essa frase e achei genial, assim. A logística nunca foi tão marketing como ultimamente, né? A gente se escondeu por muito tempo. Exatamente. Eu acho que hoje é um dos maiores valores, né, na empresa. Agora chegamos ao Fábio. Fábio aí, todo mundo também já provavelmente já consumiu da FIT, né? Exato. E aí, me conta um pouquinho da sua história. Bom, eu comecei no e-commerce lá desde 99, então sou um pouquinho velho, né? Desde 99, então aí entrei oficialmente no Submarino no ano de 2001, e aí passei, né, peguei fusão da B2W e trabalhei dentro da B2W durante 16 anos. Então, minha vida profissional, eu saí da metalurgia e fui para o e-commerce lá quando eu ouvi falar de Submarino, que eu achei que era algo diferente, estava mais voltado para o que eu queria para o meu futuro, e aí consegui entrar na empresa. Aí então, desde então, dentro da empresa, eu fui de tudo, gerente de CDs, gerente de transporte, gerente de projetos, gerente de qualidade e assim por diante. Então, cresci bastante. Pai da Nicole, filho da Dona Maria, eu não posso deixar de falar, senão ela me puxa a orelha. Nossa, manda um beijo ali para eles. Um beijo, mãe. Bom, e assim, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, foi forçado pelo David. O David me procurou e falou, Fábio, você tem que ir lá. Eu falei, eu não vou, não tenho nada para falar, David. Mas bacana, agradeço e espero contribuir também um pouco aqui. Não, vai, aquilo que a gente já estava conversando antes de começar, vai ser sensacional o que você tem como viés de trabalho, né, atualmente. E aqui a gente só convida quem a gente sabe que tem muita história para contar, né? Mas me tira uma dúvida, você foi pro e-commerce em 99, né? Como que era a realidade do e-commerce lá? Olha, eu tenho muita história, então eu vou contar umas aqui que são assim, clássicas. Então, eu lembro que a gente começou vendendo borracha. Mas que tipo de e-commerce que tinha? Eu lembro que quando eu comecei a estagiar em 2001, era uma agência de web.
Então, cara, era mais a parte de web, eu não me recordo de e-commerce naquela época. Livro, CD, que já sumiu, né? Olha. E DVD também que sumiu. É isso, o livro ainda tá aí, né? Lutando para ficar nas prateleiras, mas é o único. Então era isso, livro, CD e DVD. E nessa época, quando o Submarino começou em 2001, que aí começou a ficar mais forte, a gente tinha muito pedido de borracha e lápis. Por quê? Todo mundo estava desconfiado se isso de fato ia acontecer, chegar em casa. Então era muito pedido assim, um lápis, uma borracha. Nossa. Um lápis, uma borracha. Eu me recordo que quando nós compramos o primeiro refrigerador lá e o forno micro-ondas, né, a gente foi lá, colocou na locação. E aí, né, na verdade, primeiro a gente colocou o pedido no site, né, colocou o forno micro-ondas e o refrigerador no site. Esperamos a compra para depois comprar, porque a gente imaginava que ninguém ia comprar. Assim, olha, ninguém vai querer, difícil. Ninguém vai buscar isso. Aí compraram. Na hora que comprou foi champanhe, estourando champanhe, porque foi assim, foi uma disruptura mesmo, né, do cliente começar, ele fazia teste, comprava a borracha e comprava o lápis, e aí via que chegava, comprava um livro baratinho, comprava um livro baratinho, aí comprava um CD. E assim foi. Então eu peguei lá desde o início mesmo, engatinhando o e-commerce aqui no Brasil. Caramba. E tinha frete naquela época? Tinha custo de frete? Tinha custo de frete. Quando nós começamos, não tinha. Era porque tinha muita dúvida. Então a empresa arcava com 100% do frete. E aí mais adiante, né, o frete, aí começou-se a cobrar frete, num boom mesmo do e-commerce. E aí hoje em dia a gente sabe que hoje o frete, todo mundo está dando frete grátis, né? Na verdade, o cliente rejeita frete, né? É isso aí. Muito legal. Curiosidade, né? Porque o pessoal mais jovem não tem nem ideia do que é isso. Né? Exato. De como que as coisas começaram. Eu fiquei curioso aí para saber do Bruno e da Fernanda, né? Quando a gente olha esse mundo, né? Em quantos países vocês estão? Não, países 23. Países 23 e plantas. 132 plantas. 130. Eu fiz a pergunta querendo ouvir o 132. Então a pergunta ficou mel. É o 132 plantas em 23 países. Em 23 países. É um mundo, né? Quantos SKUs vocês estão operando hoje? Aqui no Brasil com 18 mil. 18 mil SKUs ativos. E o Brasil, ele é hoje talvez um dos principais mercados operando ZF Group. Isso, se a gente pensar na América do Sul, né? América do Sul, hoje o Brasil somos o país mais populoso e a maior representatividade de logística, de distribuição e de consumo mesmo aqui na América do Sul, né? Então, hoje a gente está falando aí de em torno de 60% aqui no Brasil e os outros países da América do Sul. Obviamente, fora da América do Sul, a ZF tem uma representatividade gigantesca em Ásia, América do Norte, Europa, sem comentários. Então, mas assim, nós como ZF Brasil temos uma relevância bastante importante no cenário da América do Sul. Sim, eu imagino que por esse tamanho do grupo, né, essa operação gigantesca, pelo que você falou, né, Fernando, vocês estão basicamente em quase todos os setores de locomoção, né, não automotivo, meu Deus do céu, marítimo também, né? Então é um universo gigantesco, né? Então conta um pouquinho dessa operação de vocês hoje. Vamos lá, bom, hoje nós temos aí, a gente faz a distribuição, né, de todas os materiais da ZF hoje para mais de 850 pontos de entrega aqui no Brasil. O nosso foco principal sempre são os distribuidores, então a gente leva até o distribuidor para que ele siga com esse caminho de mercado. 850 distribuidores. 850 pontos de entrega. Né? Então eu tenho um distribuidor que tem 2, 5, 30, 40 pontos de entrega diferentes. Né? Então ele tem filiais. Então hoje toda a operação gira em torno disso. A gente recebe os pedidos dos distribuidores, faz o processamento dele, embala e faz o despacho dessas peças. Então é uma operação que tem ali dentro da ZF, a gente faz toda a parte de embalagens para que já saia com a marca da ZF, a marca da TRW, a marca da Lenforder. Então todos os nossos produtos eles já saem com a cara da ZF, né? Então assim, a ZF ela preza muito pela qualidade do produto, pela qualidade da embalagem. Então a gente tem todo esse cuidado dentro da ZF antes de fazer a distribuição. Porque senão é aquela coisa, né? Você compra um produto, você quer receber, mas chega uma caixa tudo... então a gente é muito
cuidadoso com isso daí. Então a distribuição da ZF ela acontece dessa maneira, né? Saindo aqui de Itu, hoje o nosso centro de distribuição aqui do Brasil fica em Itu para a maioria das nossas marcas, e nós temos um que é da marca da Wabico, que é a mais recente aquisição da ZF, que ele fica em Campinas. Então, desses 2 centros de distribuição, saem peças para todo o Brasil e para a América do Sul também. Tá? Lembrando que nós temos operações logísticas também na Argentina, em 2 pontos distintos, né, em Buenos Aires e em Córdoba, e nós temos também na Colômbia. Então, o centro de distribuição do Brasil, ele manda para esses centros também, recebe deles também, porque nós temos ZF na Argentina, então a gente importa a peça aqui para o Brasil também, das peças da ZF. Então, assim, é uma logística bastante intensa e extensa, tá? Porque a gente está falando aqui, Brasil, país de dimensões continentais, né? Eu, quando eu ouvia isso, pensava, nossa, que besteira, ficar repetindo isso. Não é. Porque hoje, assim, a gente cobre um território de entrega muito parecido com o que a ZF na Europa cobre, falando ali de 12, 13 países diferentes. E de uma realidade muito diferente, Muito né? diferente. A estrutura do Brasil, rodoviária, ferroviária, todas, né? E a gente usa, e hoje a gente usa todos os modais, né? A gente usa, tem regiões que a gente tem que mandar aéreo, tem regiões que a gente está transportando agora aí com a cabotagem. Então a gente está testando essa cabotagem no Brasil, que isso é uma baita de uma iniciativa para a economia, para redução de CO2, né? Então, assim, é uma coisa que tem funcionado. A gente começou a fase de testes para área, para a região norte do país, mas aí veio aquela baita daquela seca no Rio. Sim. Então, agora eles estão operando com uma carga baixíssima, a gente ainda não conseguiu aproveitar isso, mas essa é a intenção, né? A gente poder usar o que a gente tem disponível no nosso país para chegar cada vez mais longe. E é isso que a ZF vem fazendo. Tecnologia, toda essa parte aí de inovação que acaba afetando diretamente a gente, né? A gente acaba vendendo coisas que nós mesmos consumimos depois com transporte, com caminhão. A gente se torna aí, a gente faz uma reciclagem, né? Porque você manda, você recebe, você usa esses serviços, então acaba sendo importante para a própria ZF. Quantas pessoas, você tem uma ideia de hoje compõem a operação logística da ZF Brasil? Se a gente pensar só na ZF Aftermarket, né, que é responsável pelo mercado de reposição independente, são 300 pessoas aqui no Brasil, né, colocando o nosso CD da UAB com mais o CD da ZF, e na América do Sul são em torno de 400 pessoas. 400 pessoas. Isso. Legal. Então, E na sua opinião, quais são os desafios que você hoje tem enfrentado na sua operação, e como que são muitos, né? Mas vamos ver se a gente chega naquilo que a gente tem percebido, né, Júlia? Que são as mesmas dores de quase todo mundo. Vai lá. Eu acho que o principal desafio ele começa ali na gestão da demanda, né? A gente tem um mercado brasileiro com uma volatilidade gigantesca. Então, diferença às vezes de 1 centavo faz com que todo aquele planejamento que você fez, aquele longo prazo de 6 meses com as plantas, produzindo tudo, vai por água abaixo. Então, uma volatilidade de demanda muito grande, uma volatilidade de operações. Nós temos ali ainda uma dificuldade muito grande na preparação das pessoas. Hoje a gente tem um time, a ZF ela se preocupa muito em ter um time preparado nas operações, então a gente tem um quadro de operadores que é muito forte. São operadores antigos, são operadores mais jovens, a gente tem uma diversidade grande na operação. Mas o desafio é você manter isso rodando, é manter o dia a dia. A gente tem atraso de fornecedor, a gente tem atraso na distribuição, acidente de caminhão, roubo de caminhão nas estradas. Então, assim, eu acho que o desafio o nosso maior desafio, eu sempre começo ali na entrada, né? Que é garantir a demanda correta. E isso hoje no Brasil ainda é um desafio. Sim. Depois que você colocou ali dentro, é garantir que a distribuição, porque se a demanda não é exatamente aquilo que você planejou, como que você garante que a operação vai ser aquilo que você planejou? Você se planejou para vender 1000 arruelas e vendeu 1000 embreagens. Então, você tinha 2 operadores para separar 1000 arruelas, agora você tem que ter 10 para separar 1000 embreagens. Então, os desafios são esses, é você garantir a gente não está num patamar Europa ainda que o mercado se você olhar daqui a 10 anos, tanto é que, só para que você tenha uma ideia, uma curiosidade, hoje a gente usa inteligência artificial para fazer planejamento.
né? O que a gente pede para nossa inteligência artificial olhar é os últimos 2 anos de demanda, e além disso, para ela olhar a flutuação nos últimos 6 meses, porque para a gente entender a curva mais próxima, como que ela está se comportando. Na Europa, utiliza-se o mesmo sistema, com uma visão de 10 anos para trás. E aí se você fala, mas eles usam os últimos 6 meses? Não. Os últimos 10 anos, eles conseguem manter uma curva, eles vão ver, olha, a tendência dos últimos 10 anos é aumentar 3% aqui, cair 5% aqui. No Brasil, a gente está falando que no último mês sobe 40%, baixa 40%. Coisa boa. Coisa boa. Então, qual o nível de assertividade que hoje você tem? A gente está em 78%. 78%. Não é o melhor nível ainda, mas assim, está longe de ser o pior. Então, nós, como ZF, já tivemos níveis piores. E hoje a gente sente que essa curva... Porque a inteligência artificial ela aprende com erro. Então, quanto mais ela erra, mais ela vai acertar no futuro. Então, a gente está numa curva há 1 ano trabalhando com ela. Estamos em 78, nosso objetivo é chegar em 95. Então, é aí que a gente vem trabalhando. E o que a gente olha que é bom é que ela vem subindo. Então, isso é importante. Eu queria voltar depois nesse tema com uma visão sua também, Fernanda, de como que o marketing atua dentro dessa dificuldade, né? O desafio da previsibilidade da demanda. Mas eu queria pegar um gancho que você trouxe, que você falou, esse é um desafio interessante, mas a questão das pessoas. E aí trazer para o Fábio, que conforme ele disse que ele vem trabalhando algumas metodologias, eu acho que é uma formatação de um mindset diferente nas pessoas que atuam dentro da logística, né, Fábio? Eu queria que você me contasse um pouco do que hoje tem sido seu viés, cara, dentro da FIT. Eu me especializei nessa questão de solução de problemas. Então, um método que eu encontrei assim, o mais fácil, né, de aplicar dentro de uma operação é o PDCA. Então, esse é o que hoje eu levo para todo lugar, né? Tento disseminar ao máximo na operação. E qual que é a ideia? Para deixar claro, para explicar para todo mundo assim, o que é o método, nada mais é de como você faz uma coisa. Então, eu levanto lá todo dia, né, faço lá o meu café e tem uma forma lá de eu fazer o café. Então, ligo primeiro a cafeteira ou primeiro lavo. Então, essa sequência lógica das coisas, né? Ela indica um método. Então, cada um, às vezes, tem um método, né? Você vai na casa de um fulano, tem um método de fazer café, do Beltrano tem um outro. E, então, quando fala da logística e fala dos profissionais, por exemplo, de saúde, se você vai num consultório lá, se você tem um problema, nós somos a máquina mais complexa, né, do planeta. E aí, se você tem um problema e o médico não tem um método, e aí você encontra o médico João, qual é o método que ele vai usar? O método do João. Mas, na verdade, quando a gente a gente chega na frente do médico, todo mundo passa por um mesmo método. Então, quer dizer, algumas profissões já têm isso bem arraigado. Então, você chega lá no consultório, você se apresenta, a primeira coisa que ele faz, qual é o seu problema? É exatamente o que a gente faz com o PDCA. Qual é o seu problema? Porque, às vezes, a pessoa nem sabe, nem consegue identificar. E aí, depois, em seguida, ele já começa a fazer o que a gente chama de análise de fenômeno. Ele começa a puxar dados. Isso acontece todo dia? É só à noite? É depois que você bebe líquido? Então, ele vai fazendo uma investigação ali, vai pegando dados. Pede para você uns exames, você vai lá, faz uns exames onde ele vai ter uma base de dados para ele, né, chegar na causa, né? Depois, ele... com base naquilo ali, ele começa a fazer perguntas relacionadas ao processo. Então, qual é o processo? Eu aperto, dói, é aqui, sabe? Pega o estetoscópio. Então, ele faz uma análise de processo, então, análise de fenômeno, pega os dados, análise de processo, analisa lá você, né? A máquina, e no final ele gera um plano de ação. Tomar esse remédio X vezes por dia. Né? Se der certo, opa, tá tudo ok, resolvido. Não deu certo, ele volta de novo. Então, é isso, basicamente é isso. Então, só que na logística, quando você entra num CD, você encontra vários métodos, que é cada pessoa com o seu método para resolver o problema. A questão é que o PDCA, por exemplo, já foi testado desde o Japão pós-guerra. Sim. Então, assim, está testado, aprovado em vários países. Por que não a gente já sair de uma coisa que funciona, né? Então, é essa a questão. Então, o meu viés dentro da logística, eu sempre trago isso de, a primeira coisa, treinar todo mundo,
E não só, eu treino a minha liderança, aquela que está mais próxima, então coordenadores, né, gerente júnior, tá? Essa liderança é a primeira a receber e ela tem que treinar o próximo. Por quê? Com o treinamento você aprende também, né? Às vezes você vai lá numa palestra, você começa a falar uma coisa e fala, poxa, eu não domino tanto. A gente aprende muito mais explicando, né, sobre exatamente. um tema do que lendo. E vão surgindo as dúvidas que vão retroalimentando aí, né? Exatamente. Sai uma pergunta, né, de um ponto de vista diferente do que você nunca prestou atenção, e isso tudo enriquece. E aí um vai treinando o outro, ao passo de, como eu comentei aqui com vocês fora, né, do ar, que você chega, por exemplo, na Dafit, e você fala com os assistentes, que eles vão me ouvir, e é orgulho isso para mim. Se você conversa com o assistente, depois você vira, se eu perguntar para você o que ele é, que cargo é o dele, e aí você vai ficar na dúvida, eu acho que ele é um líder, eu acho que ele é um supervisor, porque ele tem a fala dele já está embasada em projeto que ele entregou, então ele já pensa em causa, entendeu? Então, hoje na Dafit, por exemplo, a gente não contrata mais liderança de fora, toda vem da base. 100% vem da base. Isso é demais. É bom frisar isso, porque a gente sofre um problema, a logística sofre um problema, que enfim, uma pressão de custo, né, diminuição de custos, exatamente, né, uma performance operacional também bastante exigida, né, das operações logísticas, e fica difícil reter esses colaboradores dentro das operações. E daí isso que você está falando, acho que é uma baita lição para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, a gente fala muito de desenvolvimento, né? Exato. Mas o desenvolvimento não somente aquela questão do treinamento técnico, mas o desenvolvimento que a pessoa sente que ela está se desenvolvendo como pessoa, como profissional. E aí é fórmula de pensamento mesmo, né? Exato. Não só, estou aprendendo somente mais uma função, né? Mas eu estou me desenvolvendo como pessoa e profissional como um todo, né? Então essa construção de uma metodologia, de ensinar a pensar, né? Na causa, que é o que você está trazendo, acho bem legal mesmo. E aí, tirando assim, como resultado isso daí, o que vocês sentiram depois dessa construção toda dessa forma de trabalho? O resultado, eu acho que para mim, assim, em 3 anos que nós implantamos, nós começamos, né? Hoje a gente tem programa de excelência, e aí um programa de excelência só nasce depois que você tem uma operação já, né, padronizada. Não dá para você... um programa de excelência, ele padroniza aquele momento em que a empresa está vivendo. Então, se você tem uma operação caótica, como é que você vai padronizar o caos? Não faz sentido. Então, depois de 3 anos, a gente já está implantando o programa de excelência. Então, assim, quer dizer, tudo consolidado, os resultados excelentes. E eu acho que o legal é assim, a tranquilidade do Fábio como gerente, do meu diretor, né, do presidente da empresa, é a tranquilidade que eles têm em relação à operação. Então você não tem mais aquele sobe e desce, né? Não tem mais essa questão, é uma operação completamente estável. Então você sabe já o que esperar. Então a gente tem uma Black Friday pela frente, a gente não sofre, porque a gente já sabe o que esperar. Vai injetar quanto de receita? Quantos pedidos vem disso? Quantos itens? Ponto. A gente já sabe o que fazer. E você está tranquilo com o resultado lá no final. E assim, a gente tem colegas, né, em outras operações grandes, e a gente vê o frenesi, o sobe e desce, como isso prejudica até, eu acho que na vida pessoal, né? Você não pode se desligar de uma operação. E na verdade eu já sinto o contrário, eu fico em paz, eu vou lá para um parafuso ou outro, uma porca ali ou outra que eu tenho que apertar. Mas as pessoas já estão todas, né, muito bem treinadas. Então, quando surge alguma coisa ali, até chegar em você, tem 3 Fábios, né? Com a mesma mentalidade para resolver. Nossa, isso é o sonho de muitas pessoas que devem estar nos ouvindo. Exatamente, porque todo mundo, principalmente essa logística voltada ao varejo, né? Um varejo online aí, que também tem às vezes uma dificuldade de previsibilidade, demanda e tudo mais, e a quantidade de SKUs também. Sim. Para você ter uma operação que você tem tranquilidade, mesmo em momentos como uma Black Friday para vocês, devido, não só, mas acho que com uma grande importância, essa construção dessas metodologias é um case tanto, hein? Sim, né? É bacana. Bom, e a origem disso, eu comentei aqui também que, assim, eu vim do picking, né? Então, o pessoal de logística aí sabe muito bem o que é isso aí.
piqueiro tem que ser, eu falo até, tem que ser maratonista, né? Eu gostei da palavra. Tem que ser maratonista, assim, o cara corre, aí o Diogo Neri, Emerson, que estão me ouvindo aí, sabem muito bem. E aí eu comecei lá embaixo. E eu lembro que, conforme eu fui crescendo, a gente vai participando de reuniões, né, na mesa da gerência, da diretoria. E eu lembro, eu acho, tomara Deus que seja um pensamento antigo, que não tenha mais. Mas eu lembro que na época, muito tempo atrás, tinha um pensamento assim, o chão de fábrica não sabe, é 0 e 1, assim, ele só entende 0 ou 1, não adianta, se você deixar eles pensarem, dá problema. E eu lembro que quando eu ouvi essa frase na época, isso me cortou, assim, porque eu era um representante, né, do pessoal lá do chão de fábrica e estava ouvindo uma coisa ali que para mim completamente estranha, assim. E aí isso foi uma virada de chave. E aí aconteceu uma série de coisas que eu comentei, né, participei lá de um trabalho juntamente com a Falcone, né, para copiar uma parte do que eles faziam, trabalhar ali em conjunto. E aí isso me deu base e eu sou contra completamente, tô contra completamente essa ideia. E não acredito nela de forma alguma. Então, todos os treinamentos, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, todos os meus estão lá. O primeiro slide é o que você está fazendo aqui? Para a pessoa assim, pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu venho com um apanhado de coisas do tipo assim, eu lembro quando eu era piqueiro ainda, que eu via a cancela do CD, sabe, abrindo? Aí só o carrão entrando lá, né? E eu falava, poxa, um dia eu chegarei nessa fase, da cancela vai abrir para mim também, né? Que eu vou ter um carro e vou adentrar o CD dessa forma. Então, esse sonho meu lá atrás, lá, né? Que, poxa, eu comecei lá do zero, lá, né? Com todo o sacrifício, assim, de, poxa, ser o primeiro a me formar na família e tudo mais, é o que eu passo para as pessoas. Então, o que eu espero e que eu venho fazendo, e graças a Deus com êxito, é de passar essa metodologia aí para que seja um profissional como um médico, como uma profissão dessa que a gente tem orgulho, né, de medicina, que o logístico não é diferente. A gente fica muito tempo, né, nada mais justo que a gente seja reconhecido também por metodologia. E a gente precisa, é matemática, tudo que a gente faz é matemática. E aí essa é a ideia que eu levo muito adiante. Legal, muito legal. Queria falar alguma coisa, Bruno? Não, eu acho que eu estava ouvindo ele comentar aqui, assim, o PDCA é uma coisa bem incutida. O mercado automotivo, ele está ali dentro, né? Você tem o tempo todo, mas a forma como você comentou que você ouviu, né? Que aquilo te machucou. Putz, o cara foi e falou que o cara só entende 01, que não entende. As melhores ideias que a gente tem hoje dentro da ZF vêm da operação. Exato. A gente criou um sistema, desenvolveu um aplicativo onde o operador ele vai lá e preenche a ideia que ele teve. E as melhores ideias a gente também dá premiação. Por quê? A gente entendeu assim, é muito legal o cara que chega de carro, para lá, bonitão, tá tudo certo. É muito legal isso. Só que a operação que está ali no dia a dia, eles conhecem a operação. Exatamente. Não somos nós. A gente está preocupado com entrada de demanda, com caminhão que teve um problema, a gente tem problema de qualidade, negociação com fornecedores. O cara que está ali na operação, ele vive aquilo ali no dia a dia. Ele sabe, ele conhece. Então a ideia dele geralmente não é uma ideia sem base, é uma ideia que vem, que tem a origem em um problema e que ele quer uma solução para aquilo. Então hoje eu acho que a operação está muito mais próxima. E você tem pessoas hoje na operação extremamente preparadas, extremamente que tem informação, que tem tudo. Exato. Então assim, eu acho que a operação ela está cada vez mais levantando. E chegar num ponto de você falar assim, putz, eu só quero contratar de dentro, é o ponto ideal realmente. Eu acho que a ZF ela incentiva muito isso. Ainda não temos 100% de acertos, mas eu acho que a gente tem tentado promover toda vaga que a gente abre hoje, a gente abre primeiro internamente. Sim. Sempre. Não achamos? Ok, vamos no mercado buscar. Mas e nas nossas reuniões a gente faz o meia-culpa quando a gente não acha. Sim. Porque a gente entende assim, poxa, se eu não achei é porque nós não preparamos alguém. Então, um dos nossos indicadores-chave é a preparação de sucessores para todos os cargos. Todo mundo tem que ter um sucessor lá dentro. Por quê? Entende-se que o gestor, o líder tem que preparar as pessoas para que elas possam assumir a próxima posição.
E além disso também a gente tem a cada trimestre uma reunião que a gente apresenta para todos os operadores as informações do mercado, não, para ele não ficar ali só na, Olha que pra ele legal, saber, isso, né, olha, o que você está fazendo está repercutindo nisso, a gente está ganhando esse mercado, o cliente ficou feliz aqui a gente não está indo bem, então a gente leva também a realidade de fora para eles. Para ele ter uma ideia daquilo de onde que ele faz parte, né? O que às vezes ali o picking que ele está fazendo está contribuindo para a companhia em quê, né? Eu comento que assim, o jogador de futebol, ele sabe exatamente quando foi bom ou ruim o jogo dele. Por exemplo, se eu sou um goleiro, eu tenho que agarrar o máximo de bolas, né, que vier pro gol. Se eu sou um atacante, eu tenho que fazer muitos gols. Aí eu falo, puxa, gente da logística, a gente chega em casa, aí a mulher puxa lá e fala assim, e aí, como foi seu dia? Você fala o quê? Correria. Aí, poxa, se você não tem meta... Que você usa, né? Exatamente. Que KPI que você usa. Se você não tem meta, você vai falar o quê? Ah, não, lá tá uma loucura. Não, a gente tá perdido, tem pedido pra todo lado, sabe? Não faz sentido, assim. Você tem que falar assim, eu marquei o gol. Qual foi o gol que eu marquei? A minha meta lá de produtividade eu atingi, sabe? A meta de perdas nós atingimos, sabe? É isso. Então... eu sei exatamente o que falar na hora que a esposa procura e fala, e aí, como é que foi seu dia? Então é isso, a gente tem que ter isso. A gente ter orgulho da nossa profissão e se profissionalizar de fato, assim. Nós somos um profissional e somos importantes, né? E a gente não pode... hoje eu até comento, assim, eu falo isso na operação. Nós estamos na melhor época da logística de todos os tempos. Um mercado onde só tem gigante hoje. Outrora a gente falava da B2W, da Americana, Submarino, né, que eram as maiores, assim. Era até discrepante a diferença. Hoje você olha gigantes e na grande maioria vem de fora do Brasil, né? E a gente está tendo uma condição que tem líderes ganhando R$6.000. Enquanto que um profissional de medicina, um médico recém-formado, está ganhando R$6.000. Entre R$5.000 e R$6.000. O médico faz uma faculdade lá de 6 anos, com a média aí de valor, né, de mensalidade entre R$9.000 e R$11.000. Estou aqui colocando um intervalo. E o profissional de logística faz 2 anos, né, entre R$500 e R$700 a mensalidade. E já a gente já está com um valor que é meio parelho para um médico que está iniciando. Então nós estamos na melhor época de todas da logística. A gente vê aí Mercado Livre, né, como despontando, e aí já tem outros vindo falando, eu venho para romper fronteira e bater Mercado Livre. A gente já ouve esse tipo de coisa. Então a gente vai estar no meio dessa briga aí. Mas se a gente está no meio dessa briga, a gente tem que ser profissional. A gente tem que se apresentar muito bem. E para mim a diferença é essa. É o que a indústria já faz muito bem, é o que a gente tem que trazer para a logística, estabilidade. Não acabar com esse sobe e desce. Né? Tem razão. Você sabe que o Mercado Livre foi um dos impulsionadores da logística no Brasil, assim, do orgulho da logística. Sim, é verdade, Eu acho que ele foi um dos impulsionadores da gente falar assim, opa, peraí, a gente é logística. Porque a logística sempre foi muito abafada, né? Porque eu lembro que as histórias que a gente ouvia era tipo assim, a logística é custo. Porque ela não agrega valor em nada, ela transporta a peça, não agrega valor a peça nenhuma. E hoje não, hoje eu acho que a área de logística como um todo, né, desde o planejamento, a operação, tudo, ela é vista como uma área que, se ela vai mal, a empresa vai mal. Se ela vai bem, a empresa vai bem. É um grande diferencial. E o que você né? acha que se tornou valor? Para ela sair de uma área de custo para se tornar uma área de valor? O brasileiro, né, o mundo como um todo, mas assim, falando aqui do Brasil, nós aprendemos a querer as coisas de forma mais rápida. Tempo. O tempo pra gente se tornou uma coisa essencial. Então, a logística hoje ela é vista, e ela é bem ou mal vista de acordo com o tempo dela. Mas não só o tempo. A qualidade também. Com certeza. Né? Com certeza. A gente paga mais para ter um serviço garantido, melhor. Para você saber garantido, que vai receber no tempo. Exatamente. Às vezes um agendamento, isso pode fazer diferença para a pessoa. Sim. Então no marketing, e a gente falou um pouco sobre isso também, né? Sim. Hoje, quando você vai fazer uma comunicação, ter uma boa logística, um bom serviço, agrega valor. E é muito evidente isso, né? Sim. E o contrário também é verdadeiro. Se a logística vai mal, Sim. você perde mercado. Sim. Então, entrando para essa parte do valor. A ZF é a primeira empresa que vem aqui com
Logística e marketing. E aí? Me contem um pouco dessa. Para controlar. Não, mas vem assessora de imprensa também, né? Mas vamos lá. Qual é a lógica de vocês dessa integração, essa proximidade? Como que tem sido útil, né? Eu acho que uma das coisas assim que a gente faz muito bem lá na ZF, a gente aprendeu ao longo dos anos, e também essa experiência que eu tive no planejamento de materiais ajudou bastante. Marketing, vendas, trabalhando muito junto com planejamento e logística, é a melhor combinação. Porque eu lembro bem, na época que eu fazia planejamento, e eu fazia o marketing também, eu sabia que se eu ia ter um problema com algum fornecedor e ia faltar produto por qualquer motivo, não podia fazer comunicação. Então, diminui aqui e, ao mesmo tempo, quando eu tinha algum excesso de estoque, vamos acelerar. Só que existem muitas empresas, né, que isso acontece separado. Então, por conta de um planejamento estratégico que foi feito ou qualquer outra razão, o pessoal de vendas e marketing está lá que nem louco trabalhando para conseguir promover, né, alguma linha de produto, e o pessoal da operação que corra e faça o que tiver que fazer para que aquilo aconteça. Então, isso é muito legal lá na ZF. A gente anda muito juntos, assim. A gente briga bastante, né, Bruno? Sem dúvida. Porque não parece. É porque existe uma admiração pessoal e profissional. Mas assim, o dia a dia não é fácil. O dia a dia não é... Porque tem hora que ele promete, aí eu vou lá, faço. E eu achei que era o contrário. Eu acho que você prometia e ele ficava, não dá. Antes de eu ir pro mercado, eu falo com ele. Não, mas a gente tem... Essa integração é importante. Eu acho que assim, a gente conversa muito. A gente não quer falhar pela comunicação. Então a gente conversa muito. Todos os problemas que a gente tem, a gente se fala, a gente se liga, se não tá todo mundo na planta, a gente liga um pro outro, porque assim, esse é o nosso diferencial. Por isso que a gente saiu de uma taxa de assertividade de 56% e estamos em 78%. Aí você fala, poxa, mas 78 ainda é bem longe do 100, né? Mas é bem mais perto do que os 56%. A taxa de previsibilidade. Exatamente. Quanto a gente está acertando na demanda do mercado. E a gente está chegando cada vez mais perto, né? Então, assim, a gente vem subindo. A gente vem chegando ali em patamares passando de 80% já. Então a gente vem sendo cada vez mais assertivo. E essa troca de informações, essa troca de experiências, porque é a mesma coisa, quem está no mercado no dia a dia é vendas, é marketing. Eu não estou no mercado no dia a dia. Nós que somos da operação, da logística, a gente não está indo em cliente todo momento. A gente faz visitas, tem reuniões, mas não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é receber esse tipo de informação para que a gente possa também mexer dentro da nossa operação. Para que a gente possa fazer o negócio circular. E aí é aquela coisa, né? Tem problemas? Claro que tem. A gente depende de importações que uma hora é o Mar Vermelho que teve problema, outra hora é o canal tal que fechou por algum problema. Todo momento a gente tem, dentro da logística, a gente tem surpresas. E aí é esse tipo de proximidade que faz com que a gente mitigue, né? Mitigue. A gente não consegue zerar os problemas, mas a gente consegue fazer com que o cliente pelo menos seja informado, para que ele saiba o que está acontecendo. E a ZF, eu acho que isso daí puxado pelo time de marketing, de comunicação, é muito transparente com os nossos clientes. A gente busca essa parceria também com os clientes. Porque, no final das contas, a cadeia inteira é afetada. É isso aí. Então... E essa questão da previsibilidade, Fernanda, vocês utilizam esse mesmo sistema? Como marketing? Quando a gente compara, né, o setor automotivo, e aí eu estou falando de todo o aftermarket, com outros setores, farmacêutico, sei lá, supermercados, né, a gente está mais atrasado. Né? A gente não tem uma integração de dados como outros setores. Então é mais difícil a gente saber, tem efeito chicote, por exemplo. Às vezes, para uma fábrica, falta um produto, e aí a gente começa a receber um monte de demanda, daqui a pouco para tudo, porque na verdade não era de fato uma necessidade de manutenção de carro. Era alguém que ficou procurando em vários distribuidores e aí todo mundo, né? Olha, então isso acontece. O que é legal, que eu vejo assim, no médio prazo, a gente vai melhorar muito isso. A ZF, além das peças, dos produtos, a gente também trabalha com a parte de conectividade de software de veículos, né? Então, cada vez mais o carro
fala o que está acontecendo no dia a dia, né? E por ter esse desenvolvimento, a gente também vai ter, lá na Europa já mais avançado, aqui na América do Sul, daqui a alguns anos, o acesso a esses dados para saber, olha, do tem próprio uma veículo. frota, exatamente, tem uma frota que em 1 mês, 2 meses vai demandar uma troca dessa peça. Então a gente tem um programa com oficinas para também preparar essas oficinas e usar essa conectividade, né, com caminhões já está até mais avançado, que a gente tem alguns sistemas de telemática que a gente consegue também captar, que a gente consegue captar o que está acontecendo, né, no veículo e se antecipar para fazer quase um pit stop. O mundo ideal, Olha que legal no que a isso. gente faz, Bacana, seria bacana. realmente ter um pit stop, né? Você não precisa se preocupar. Entendi. O carro só vai falar, ou o caminhão, o ônibus, o que quer que seja, né? Sempre o veículo vai falar, olha, no dia tal, ou essas são as opções de agendamento, o qual você prefere, e aí você seleciona, você chega lá, as peças já estão lá, faz a manutenção, quer dizer, é ficar com o carro menos tempo possível parado. A gente trabalha para conseguir isso, Isso aí. você conseguir ter mobilidade sem ficar pensando qual peça que precisa ser trocada, se tá certo, se tá errado. E A gente isso ainda entra tem muito naquilo problema. do tempo também, né? Do quão valioso a gente enxerga o tempo Sim. hoje. Super. Hoje, você imaginar que você vai ficar um dia sem usar o seu carro é um transtorno, Sim. né? E Isso é um vai trazer futuro informação pra- pra gente, né? Sim. Isso vai para nós que somos de operações, O planejamento, assim. o planejamento É vai melhorando perfeito. cada vez mais. Exato. É assim, todo mês a gente vai melhorando e a gente vai sendo mais assertivo, a entrega é mais rápida, tudo vai acontecendo, né? E essa questão é um futuro para quando, assim? Olha, aqui... A questão do pit stop, que eu achei bacana. Essa é Legal, né? perfeita. Então, É. mas a gente tá fazendo isso de outro jeito. Enquanto a gente não tem todos os carros, assim, com software conectados e tal. A gente tem hoje uma plataforma de agendamento de serviço que o consumidor final consegue. A gente tem um grupo, são 10.300 oficinas no Brasil todo, que tem parceria com a ZF. E aí o consumidor final consegue agendar o serviço, né, da manutenção. E a partir do momento que ele começa a fazer as manutenções pela plataforma, a gente vai tendo o histórico ali. E a gente sabe, por meio de histórico, né, quais são as peças, qual é o tempo que vai acontecer uma nova manutenção. Então a gente já começa a ter faz 2 anos que a gente vem trabalhando, a gente está só no estado de São Paulo ainda, mas a gente já tem 200 mil agendamentos, então já tem um histórico ali do que está acontecendo. Então eu lembro o consumidor final, olha, você teve há 6 meses na oficina para ver, sei lá, os freios, então você precisa voltar lá. É um Legal, CRM legal. integrado. É um CRM integrado, isso. A gente está auxiliando a oficina a se digitalizar. Sim. E a se Porque elas por profissionalizar, elas né, mesmas essa é mais É mais difícil. difícil, É. né? Perfeito. Não, geralmente mais não caro. consegue. É. Não consegue. Olha que legal. E fora também você poder entrar num aplicativo lá e falar assim, ó, eu quero fazer um agendamento na oficina, isso daí faz a diferença, né? Sim. Porque hoje a gente fica sempre com aquela desconfiança, né? Putz, será que se eu levar ali, você poder agendar, então a ZF vem promovendo isso, né? Então é o futuro, eu acho que nós como consumidores a gente tem que olhar e o pensamento é esse, né? O que nós consumidores gostaríamos de enxergar? Acho que se a gente levar cada vez mais isso para dentro das empresas, a gente vai cada vez mais atender melhor, porque a gente vai falar, poxa, para mim eu gostaria que chegasse, minha carga se eu comprar hoje, eu gostaria que chegasse hoje mesmo. Tem um custo para isso? Tem, são operações. Em vez de eu ter 2 pessoas fazendo isso, eu vou ter que ter 10, porque vai ter uma hora que as 10 vão estar trabalhando, vai ter uma hora que as 10 vão estar paradas, mas quando entrar o pedido eu estou preparado para isso. Eu posso falar, não, eu quero que toda a minha carga venha embalada em papel bolha. Tudo, eu acho que assim, a gente tem que disponibilizar cada vez mais opções para o mercado. Eu acho que o papel da logística é esse, é ser mais flexível. Durante muitos anos a gente foi inflexível. Porque a gente também não sabia como fazer. Hoje nós temos ferramentas, temos dados, temos um monte de coisa que a gente fala assim, beleza, eu consigo fazer. Vou precisar disso, esses recursos, mas eu consigo fazer. Esse tem que ser o papel. Eu acho que o importante da logística é isso, é a gente lembrar que assim, o mundo mudou, as pessoas mudaram, a gente precisa fazer isso andar. Então acho que é o nosso papel. Eu venho do varejo, né? Então, vocês acabaram de dar um exemplo lindo, assim, da cultura do shopper centric, né? Assim, quando você olha o consumidor, olha a necessidade desse consumidor.
e um olhar real para isso, como você vai vindo, olha a quantidade de benefícios que vocês trouxeram, com foco no consumidor, mas para vocês, né? Pro seu cliente também, oficina, fidelizou esse cara, facilitou a vida do consumidor final, com que ele tivesse, né, uma economia de tempo, confiança, previsibilidade dentro da logística, blá, 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 blá. Muito legal, né? Essa parte de olhar para o shopper é uma coisa também muito presente na Dafit. Eu queria, até para a gente trazer um pouquinho, Fábio, de uma questão prática, assim, ó, que dentro dessa cultura de você estabelecer metodologia, dentro de uma situação que aconteceu lá na Dafit, assim, que vocês conseguiram implantar e que, às vezes de maneira simples, mudou um universo, assim, de situações. Tá, eu vou falar uma aqui, eu não vou poder falar muito detalhe porque é gigante, mas assim, um problema que é comum na logística, a gente chama de um indicador que a gente chama de perda logística, quer dizer, o cliente fez a compra, você vai até a locação e não encontra. Aí você procura a locação 1, a 2, a 3, a 4, 5 endereços. Locação que seria? O endereço físico lá onde ele está armazenado. Dentro do CD, só pra... Isso aí. Raro, mas acontece. Isso aí. Aí você tenta a primeira locação, a segunda, a terceira, a quarta e não encontra a peça. Não encontra o item. Isso é um baita de um problema pra gente. Assim, é vergonhoso pra gente ter uma situação dessa. Então, eu lembro que nós já chegamos a ter uma perda logística de 0,25. Então, parece pequena, mas de novo, pra gente que é da logística, isso é vergonhoso. 0,25 é o quê? De 100 vezes 0,25 exatamente. Não foi encontrado. Exatamente. A cada 4 dias você tinha, de 100 pedidos, você tinha um que a gente não encontrava. Hoje, isso é 0,002. Olha. E aí, o trabalho... É nada, quase. Exato, mas para chegar nisso, hoje nós temos uma operação, nós temos um AutoStore, que ela é automatizada, tem 297 robôs, né? E aí trabalha em conjunto, robôs e humanos. E tem um outro lado, que é o mezanino, que é comum a toda operação. Um mezanino de 4 andares. Então a gente tinha muito problema, tanto em um quanto no outro. Aí você fala, poxa, como pode ter problema na automação? Tem, porque se você induz errado, né, o erro vai se perpetuar lá dentro. Então nós tínhamos problema em ambos. E o trabalho veio direto de novo. Foi um supervisor, mais um assistente, mais um grupo de assistente e os operadores, tanto do mezanino quanto do AutoStore, que foram pensando. Então a gente acompanha só no sentido da direção. Então, quando começa um brainstorming, por exemplo, todo mundo acha que é simples um brainstorming, né? Você só chama todo mundo e cada um vai gritando uma coisa aqui. Não é assim. Então, por exemplo, eu sempre falo, brainstorming que só tem homem, pelo amor de Deus, não funciona. Porque assim, tem um problema gigantesco e tem em 5 linhas. Um problema gigantesco que aparece 5 linhas. Aí você fala, chama uma supervisora, chama... uma mulher, nossa, ela faz assim, ó, em 2 minutos ela enche a folha, assim, todo mundo fica, é verdade, tem esse aí também, é verdade, tem esse. Então é engraçado isso, então tem toda uma preparação, né, e aí a gente fica acompanhando dessa forma. Então eu fico ali mais à distância, né, quando é a primeira vez que o supervisor está rodando, por exemplo, um PDCA. Eu fico ali à distância dando toque para ele, assim, não foi legal o jeito que a gente montou o brainstorm, precisa ter isso, lembra? Ah, poxa, é verdade, vamos fazer de novo. E aí a gente vai fazendo. Então, aí vamos operar. Aí o que a gente faz também, né? Toda vez que a gente tem um brainstorming, de tudo que a gente falou lá numa sala, a gente vai fisicamente no lugar onde o problema acontece. Então, por exemplo, a gente faz uma estratificação lá. Determinada falta ou perda logística acontece mais no andar no número tal, na rua tal, no prédio X. Então, você vai especificamente no lugar, olha para ele e fala, por quê? Né? Aí você relata o problema para todo mundo. Aí você relata por que a gente tem um nível tão grande de perda logística, quer dizer, os itens desaparecem dessa rua em específico. Aí todo mundo olha para a rua e fala, nossa, olha como a locação está abarrotada. Tem 10 SKUs numa mesma locação. Isso pro picker é horrível isso, né? Pro piqueiro, melhor. É horrível isso, porque ele tem que fazer um picking dentro da locação. Né? Nossa, a iluminação aqui é ruim. Sabe? Então tudo aquilo que foi falado lá no brainstorm, você vai fisicamente e as pessoas olham e falam, olha aqui, lembra daquilo que a gente falou? E a gente já começa a corrigir ali, imediato. Já vem manutenção também no brainstorm,
porque é o cara que também vai, opa, luz é comigo, deixa comigo. A prateleira é comigo. A questão de muitos SKUs, vem um cara de TI, muitos SKUs na locação, opa, esse é comigo, vamos restringir o número de SKUs. E aí ali você vai enxugando, né, até que você elimina ou minimiza o máximo possível, né, daquele problema. Que legal, que legal. Gente, a gente tá chegando no final. Eu queria, a Júlia preparou com muito carinho aqui um book de questões para São muitas, mas... Eu queria que você perguntasse, trouxesse esse assunto da segunda. Porque tem muita coisa aqui. A gente visitou recentemente a ZF, então a gente tem perguntas aqui e essa que eu queria fazer para vocês é como está sendo a experiência com o novo sorter. Se vocês já conseguiram alcançar aquela meta de serem 30% mais rápidos na entrega, como está sendo? Vamos lá. A gente conseguiu agora, no mês de outubro, alcançar a meta de 31%. Olha só, que legal. Então, a gente está super orgulhoso, o time está super motivado. Eu acho assim, implementação de tecnologia nova, mexendo em sistema, virou aquele... Mas assim, conseguimos... A gente está conseguindo superar, a gente passou ali por um mês de abril, maio, junho, bastante apertado. Agora a gente está numa fase de recuperação, mas que está indo tremendamente bem. A gente acabou de fechar 31% agora, no dia 6 de outubro, a gente fez o cálculo e a gente viu o negócio acontecendo. Então, assim, super felizes com o resultado. E o nosso cliente vai ser beneficiado, né? Com certeza isso daí vai fazer com que a carga chegue mais rápido, com que nós sejamos cada vez mais eficientes. Então, tá dando certo. Que ótimo, muito bom. Parabéns. Informação fresquinha, né? Fresquinha, né? Essa acho que eu não tinha falado nem porque eu terminei de preparar ontem para uma apresentação que eu vou fazer, e a gente fez o corte dia 6 de outubro, e aí a gente fez a apuração lá, 31% de ganho de produtividade. Ainda bem que não é ao vivo e o episódio vai só pro ar daqui a um tempo. Tem tempo ainda, essa pessoal. Informação vai chegar. De imprensa, fica tranquila. Pô, gente, muito bom, né, Júlia? O que você achou? Nossa, sensacional. É muito bom ouvir as experiências e as trocas entre vocês. E queria saber agora se ainda tem planos para o futuro. Quais são os próximos passos que vocês têm nos planos, nas metas? Por favor. Pode ser pessoal também, sabe? Eu quero fazer uma viagem, eu quero... Eu tenho quero tirar o lugar do Alexandre. Um abraço pro Alexandre aí. O chefe é fera. Pra mim é um baita líder, né? Na verdade, a gente tem vários mestres na nossa vida, né? Ao longo da nossa vida. Eu, graças a Deus, tive vários. Então, eu sou a construção de vários deles aí. E assim, uma das coisas que eu tenho para frente agora, o que eu imagino para frente, eu tô indo para cima de entender investimento. E aí vai muito disso que eu comentei do momento da logística, né? Então a gente também tem que parar daquele negócio na logística a gente vive um momento, às vezes você está lá num cargo bacana, você está ganhando um salário legal, só que você também não aproveita aquilo, não aproveita no sentido de como é que eu me acumulo, né, alguma coisa ali, como é que eu invisto, como é que eu multiplico aquilo? A gente não faz isso. E eu vejo vários amigos meus assim que saem, e aí quando ele termina aquela fase, aquele trabalho dele, o cara volta pro zero. Assim, é terrível isso. Então, uma das coisas que eu tô estudando muito agora é em relação a investimento, já estou praticando, e aí o que eu vou levar adiante também para minha equipe, né? Colocar todo mundo para aprender a fazer isso, aproveitar esse momento da logística que é a nossa vou dar uma dica para você que as ações do grupo GPS, olha, fica a dica. Estão sempre ali. Muito boa, dica quente. Valorização certa. Valorização certa. Para a equipe inteira prosperar. E para vocês? Fala você. Vamos falar um pouquinho da ZF. Acho que pro futuro aí os nossos planos, com certeza, com a consolidação dessas novas tecnologias que a gente acabou de implementar lá na logística, melhorar o atendimento nos nossos clientes e integrar cada vez mais com esses outros projetos de digitalização no mercado, né? Agora, pessoal, Brunão? Só porque eu falei que eu quero emagrecer aqui baixinho. Não, eu acho que assim, sim, eu quero emagrecer, tá? Quero deixar claro. Mas falando um pouquinho da ZF... leia assim, sobre a dieta cetogênica, tá? Ela e é aqui, o além grande... de tudo, dicas.
mudança de anotar vida, já. viu? Eu vou Legal. anotar. Mas assim, eu acho que eu enxergo aí um futuro, como a Fernanda disse, né? A gente teve aquela fase de implementação, agora é consolidar. Eu acho que cada dia que a gente trabalha nessas tecnologias que a gente implementou, a gente percebe assim, nossa, tem mais oportunidade. Nossa, dá para fazer mais isso daqui, dá para crescer mais. Então agora é amadurecer e consolidar. Então acho que 2025 vai ser o nosso ano de amadurecimento, consolidação, estabilização dos processos, para ir voltar de novo e dar mais uma tacada como essa que a gente deu. Porque 2024 foi o nosso ano da tacada. Foi o ano que a gente falou assim, não, beleza, é o momento de derrubar aquela parede ali e ir para cima. Agora 2025 precisa ser o ano de estabilização, né? Então a gente já conseguiu comprovar os ganhos, conseguimos mostrar que o negócio está indo de vento em popa, assim, está crescendo, está melhorando. Agora é a hora de estabilizar isso daí para a gente voltar a dar um próximo passo. E aí, na próxima, quando eu voltar aqui, eu já vou voltar. Já tem mais de 9 questões para você aqui já. Legal. E agora um recado, né? Essa parte que os convidados choram, se emocionam, que vão falar para a família que está assistindo, podem olhar para a câmera de vocês ali e dar um recado para o pessoal que assistiu, que admira vocês. E que até para quem está começando e se inspira nas carreiras que vocês construíram aí para o futuro. Legal. Bom, vou começar. Eu acho que eu quero começar assim. A minha família foi realmente. Eu sei que parece clichê, mas a base. Mas a minha família realmente foi meus pais, meu irmão. Eu fui pai muito cedo, então assim. Eu tive que deslanchar, então um beijo pra minha filha, viu, que tá assistindo, senão eu vou ficar mal na foto, né? Lembra do show da Xuxa, né? Lá no final. Exatamente. Meu pai pra você. E assim, hoje eu tenho uma pessoa do meu lado também que incentiva, que me faz querer crescer, buscar mais. E eu acho que a nossa equipe, eu acho que tirando essa parte aí da família que dá todo o apoio, a equipe que nós construímos e o nosso time, falando de parceria com os times, e dentro da ZF, a equipe que eu tenho muita gratidão, porque na fase que nós passamos recentemente aí de implementação de todo essa... Porque é uma dor de cabeça gigantesca e afeta todos os times, tá? Não tiro isso, mas a equipe ali de operações supply chain foi sensacional, aguentou o baque junto comigo ali. Teve noites da gente falar todo mundo, o que a gente foi fazer, mas assim, a gente está superando muito bem e a equipe continuou unida e focada no resultado. Não teve ninguém que falou assim, putz, desanimei, não aguento mais. Não. Que legal. O pessoal enfrentou, bateu de frente, então assim, eu acho que o meu agradecimento vai para essas pessoas, começando pela minha família que me aguentou nesse período de mau humor e para minha filha. Acho que assim, quando a gente escolhe estar com pessoas, né, a família a gente tem, o casamento a gente escolhe estar com aquela pessoa, a gente recebe esse apoio, então assim, isso é muito importante. E você ter uma equipe que te empurra e que te fala, não, vamos junto. A hora que você dá aquela amolecida, não, tamo junto. E vai, eu acho que isso é o que faz a diferença. Muito legal, É muito legal. Fernanda. Eu também, começando pela família. Pro Gustavo, pra Mariana, os meus filhos. Eu tenho um filho de 17, uma filha de 10, então também aguentam a Iabá. O meu marido, que sem ele ser uma mulher no setor automotivo, com viagens, reuniões e tudo mais, ele também, se eu não tivesse, não ia dar certo, não ia funcionar. E eu concordo com o Bruno 100%. Acho que a equipe... Ontem a gente estava todo mundo reunido lá num workshop. E é muito legal quando você olha para aquelas pessoas, né? E eu falei isso para eles. Eu falei assim, eu sou tão feliz de poder vir aqui e conviver com vocês. E a gente fazer coisas, ter sucesso juntos, às vezes chorar um pouco junto, né? Mas eu também acho que agradecer muito a esse time que faz as coisas acontecerem, né, Bruno? Oh, Que legal. emocionante. Pra mim foi um prazerzaço dividir essa mesa contigo, Fábio? com vocês. Verdade. Não, o Fábio, é que o Fábio já mandou no começo lá. verdade. Então vai. Perdão, Fábio. Obrigado, Júlia. Imagina. Eu fiquei emocionado aqui. Perdão, Fábio. Sem problema. Bom, eu primeiro agradecer, então, para estar aqui, né, falando. A gente acompanha várias pessoas e, poxa, estar aqui é um privilégio, de verdade.
Sou muito grato, né? Grato ao David aí por ter forçado, né? E grato também à minha equipe que está lá, que está me apoiando, já me apoiou para vir para cá. A minha família, como você disse. Então, a Dona Maria, eu não posso esquecer de ninguém, senão eu apoio até hoje. Nicole. A Simone e a Nicole. Simone e Nicole. Exato. E, bom, meus irmãos e todos esses mestres que eu tive ao longo do caminho, que me fizeram estar aqui. Então, o recado aí para todo o logístico, assim, eu sou um exemplo de que método dá certo. Olha onde eu tô aqui, no podcast aí, Log. Viu? Show de bola. Muito bom. Fábio, alguma coisa a mais? Não, só isso. Mas continua agora. Senão eu vou chorar. Agora ganhou mais 10 minutos. Ganhou mais 10 minutos. Não, eu vou chorar, não dá. Muito bom, muito bom. Prazerzaço, gente. Obrigado por vocês terem aceito os convites. A honra é nossa, de verdade. E foi um dos papos mais gostosos até agora, pra mim, assim. Aprendi muito com vocês. Foi bem descontraído, leve. Passou demais rápido. E é isso, né? Muito Espero bom. que você que nos acompanhou aí também tenha adorado isso daqui. Curta, compartilhe. Não deixe de seguir o Podcast Log, o Painel Logístico em todas as redes sociais, no Spotify. É isso, a ideia é ter uma conversa construtiva, informativa e, obviamente, que te entretenha aí no trânsito de São Paulo, num break de uma reunião para outra aí. Com certeza, hein? Né? Você, então, que assistiu toda essa conversa, comenta aqui qual foi sua parte preferida, se você está assistindo pelo YouTube. Você que já trabalhou com um desses profissionais maravilhosos que estão aqui com a gente, comenta aí uma história que você tem com eles. Com certeza eles vão gostar de acompanhar nos comentários. Muito obrigada mais uma vez por aceitarem nosso convite. Foi um prazer ouvir e aprender com vocês. Obrigada, André. Obrigada você que está assistindo. É isso, gente. Podcast Log, o maior podcast da logística brasileira, só trazendo fera pra cá. Então, ó, mais uma vez, compartilhe com a sua operação também esse conteúdo, esse aprendizado todo, que a ideia é disseminar e fortalecer a logística brasileira cada dia mais. É isso. Até a próxima. Até.